Entre 1580 e 1640, Portugal foi incorporado à monarquia hispânica sob o reinado dos reis Filipe Habsburgo, uma dinastia que já reinava na Espanha fazia mais de meio século. Nessa época, para realizar a incorporação, Filipe II teve que se deslocar até Lisboa e a cidade fez, para isso, uma série de eventos, cerimônias que era muito comum naquela altura em relação a esse tipo de atitude política. Portugal tinha perdido seu rei numa batalha no norte da África em 1578, então era muito importante receber a visita e o reconhecimento da autoridade do poder político de Filipe II da Espanha. Embora tenha ocorrido algumas resistências, e também o poder dos Filipes tenha sido colocado de forma militar e bélica, os portugueses realizaram grandes cerimônias para essa recepção em 1581. A monarquia de Filipe II continua até sua morte em 1598. E ele vai ser sucedido por seu filho Filipe III de Espanha, II de Portugal, que também foi obrigado a realizar essa visita à cidade de Lisboa para jurar os direitos do Reino de Portugal e ser também aclamado e reconhecido como rei de Portugal e das suas conquistas. Nesse período foram publicados inúmeros livros em homenagem e dedicados a esses episódios que foram as visitas de Filipe II e Filipe III a Lisboa, e um dos mais importantes com o qual eu trabalho é de um autor português que passou à corte espanhola, chamado João Batista Lavagna. João Batista Lavagna realizou o relato da visita de Filipe III a Portugal e a Lisboa em 1619, e esse livro ficou conhecido em todas as cortes da Europa porque foi um livro ilustrado ou feito também com gravuras que representavam imagens dessa cerimônia. Uma dessas imagens é a Árvore dos Reis de Portugal, na qual então nós vemos reproduzida aqui todas as linhagens dos reis de Portugal nessa estrutura de árvore com um tronco, revelando os galhos e a presença de todos esses monarcas, sendo que no topo da árvore está Filipe II de Espanha e na base da árvore o rei Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. No discurso político que essa obra propunha, queria-se, portanto, demonstrar a forte continuidade que existia entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, mesmo que essa linhagem não tivesse assim essa continuidade tão clara na prática como nós sabemos. Então, aqui nós temos um exemplo de propaganda política, de vinculação do poder real com as forças e, sobretudo, a maneira como a imprensa era utilizada pelo rei da Espanha para fazer ser bem aceito, ter a sua recepção em Portugal, além de todas as cerimônias que eram realizadas. Então, nesse sentido, nesse período, nós vamos perceber uma identificação entre aquilo que eram festas e cerimônias políticas públicas, nas quais o rei aparecia, se mostrava como autoridade, com a legitimidade do poder que ele tinha conseguido alcançar, mas também depois disso a propaganda impressa, escrita e também em gravuras, como é esse caso da obra que nós vemos aqui do autor João Batista Lavagna. O livro foi muito conhecido, a viagem da sua Real Católica Majestade Filipe III a Portugal, foi escrito e publicado em duas línguas, em português e em espanhol, em castelhano, e serviu de base para uma série de outros trabalhos também nessa mesma direção, ou seja, obras que representavam a propaganda política da monarquia hispânica, e também a partir da restauração de Portugal em 1640, os reis de Portugal Bragança passarão a utilizar esse mesmo formato, esse mesmo modelo de obras impressas e ilustradas com esse tipo de representação.
né? Então, a partir desse livro, dessa obra e uma série de outras que decorrem dela, nós podemos observar que será mobilizada toda uma máquina de imprensa, de divulgação, né, e de também aproximação da monarquia em relação à população. E muitos desses autores, como é o caso de João Batista Lavanha, ao compor uma obra dessa, dedicavam essas obras, né, ao monarca ou a grandes figuras da elite e da nobreza. Bom, atualmente, né, nós temos um projeto aqui com o professor do Departamento de História, da Faculdade de História da Universidade de Salamanca, e estamos desenvolvendo uma série de outros estudos e trabalhos em relação a episódios como esse da visita dos Filipes a Portugal, mas sobretudo no Brasil, né? No caso do Brasil, nós temos, por exemplo, em 1625, ainda na União Ibérica, a expulsão dos holandeses da cidade de Salvador, né? Em 24 os holandeses invadem Salvador, em 25 eles vão se retirar de Salvador, e foram também publicados, editados, impressos, né, uma série de obras com essa mesma característica, ou seja, panfletos de divulgação da vitória dos portugueses e dos espanhóis juntos contra os holandeses. Esse é o nosso projeto atual e é nisso que nós estamos trabalhando. Brasil.